todos bem-vindos. Bacana, casa cheia, né? Maravilha, dia friozinho, né? Bom, todos aqui. Vou passar alguns recados bem rapidinhos, só para informar dos trabalhos que ocorrem na casa nos outros dias. Hoje é quinta-feira, dia das palestras. Sexta-feira tem o dia do preparo dos alimentos que vão para os moradores em situação de rua, as marmitas. Então, na sexta-feira tem o preparativo. Quem quiser participar desse trabalho estão convidados também. Na sexta-noite tem o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, online, a partir das 8 horas, no Facebook do Gente. No sábado é o preparo do sopão, do alimento, e a entrega na rua. Quem quiser também participar, é só conversar com a Marlene mesmo, que ela já encaminha para a Regina, quem marca a escala, né? A Adriana também. Pode ir para a entrega também, não só o preparo. Na segunda-feira tem a escola de AES, estudo sistematizado da doutrina espírita, que está tendo na versão presencial e na versão online. O presencial está no início do curso, então quem começar agora só perder algumas aulas que dá para repor até online, que tem gravado já no curso online. E quem quiser participar online também, o Joamar pode tirar todas as dúvidas que está aqui, que tem todas as aulas gravadas também, apesar do curso já estar um pouquinho mais adiantado, né, Joamar? 35. Terças-feiras, o curso de reciclagem de médios é um curso que já foi iniciado, então tem que aguardar o próximo. Para quem já é trabalhador da Casa Espírita ou ficou muito tempo sem trabalhar e quer voltar a fazer mais a parte prática. A parte teórica é mais curta, é um curso curto, mais para fazer a reativação, né, Silvio? Tem também os trabalhos mediúnicos. Na quarta-feira, o estudo do Evangelho online, mas que em breve também voltará a ser presencial. Acho que são esses os recados. Agradecendo sempre a todos que contribuem para os alimentos também que vão para as cestas básicas, além dos mantimentos que vai também no preparo das marmitas dos moradores de situação de rua. Roupas, todos aqueles também que colaboram trazendo roupas e utensílios para o bazar que ajudam a manter os trabalhos da casa. Pedir para Marlene, você pode fazer a peça para a gente ver? Só rezar da carta que você deu hoje. Ah, tá. Claro que o pessoal está ficando. As cartas consoladoras vai ser na semana que vem. Porque a equipe que vem fazer as cartas, eles estão viajando por causa do feriado, né? Então, é uma pena que quem tenha vindo pelas cartas, aí fica convite para voltar novamente na semana que vem. Acho que é mais isso mesmo. Os passos estão correndo normalmente, a Marlene vai chamando durante o decorrer da palestra. Todos. Tá. Então vamos acalmando nossos corações. Vamos procurar nos desligar dos nossos desafios. Vamos aqui sentindo as vibrações amorosas dessa casa. Muito carinho, vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, Deus, por permitir que estivéssemos aqui reunidos. Muita gratidão. Gratidão ao mentor dessa casa, nosso querido irmão Estevão, junto com seus trabalhadores de luz, que nos recebe aqui de braços abertos, nos dando as boas-vindas. Fica aqui nossa gratidão. Com muito carinho também, vamos agradecendo aos nossos mentores, esses nossos anjos da guarda, carinhosos, nos acompanham aqui nessa encarnação, torcendo por nós, para a nossa evolução, que se sintam abraçados por cada um de nós. Com muito carinho, muito respeito, vamos saudando e agradecendo a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual. Mãe, nós temos aqui muito respeito, muita gratidão. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos diariamente. Agradecemos por tudo, por encaminhar mensageiros para que possa vir aliviar os nossos desafios.
Agradecidos que somos, Mãe, pedimos que a senhora nos leve até seu Filho, nosso divino Mestre Jesus. Mestre, nós estamos aqui diante de Ti, com muito respeito, muita humildade, muito carinho, muito amor, só para lhe agradecer. Agradecer pelos seus ensinamentos, as lições que nos deixou, o exemplo de vida que nos deixou para que possamos caminhar para a nossa evolução. Somos gratos por todas as bênçãos que recebemos diariamente. E agradecidos somos, pedimos humildemente que abençoe a cada um que aqui se encontra, a todos aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. E o Senhor, junto com a nossa Mãe, que abraça esse planeta neste momento, envolvendo muita luz, muita paz, muita harmonia, muito amor. E agradecidos que somos, Mestre, pedimos licença para dar início a mais um aprendizado. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Caso alguém esteja precisando conversar, passar pelo atendimento fraterno, é só avisar a Marlene, tá bom? Eu já vou encaminhar para a gente conversar aqui durante a palestra. E só mais uma coisinha. Quem está vindo pela primeira vez hoje, que eu estou vendo que tem pessoas novas, né? Bacana, sejam bem-vindos. Legal. Espero que vocês gostem da casinha aqui. Seu Wilson, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado. Boa noite a todos. Muita paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente nem desconfia de tão normal que é. Tão normal que é, a gente nem desconfia. Mas que a gente precisa acordar para isso. O nome da nossa conversa de hoje é Princípios da Criação. E eu estou tirando tudo aqui deste livro, que eu estou fazendo um estudo online, às quartas-feiras, Cartas de Cristo. Então vem trazer aqui para nós informações importantíssimas, informações novas, coisa que eu nem, de tão normal que é, a gente não percebe. Algumas características do Criador, de quem criou tudo isso aqui, de quem nos criou, o que ele faz pela gente, a gente nem passa longe, a gente nem desconfia. Então vem falar alguma coisa a respeito dessa consciência universal que a gente chama de Deus. Jesus vai falar para nós. Vocês podem chamar de Deus para vocês entenderem, mas é uma consciência universal, não é mundial, é universal. O universo é regido por leis que são consistentes e constantes. Essas leis não mudam. Essas leis não adianta você entrar lá para falar com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes. Ninguém muda nada dessas leis. Não tem jeito, não tem quebrar galho lá. Nem habeas corpus, não tem. Né? Então ele vem falar aqui para nós, ó. Essas leis são invariáveis e governam toda a existência.
Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse o poder criativo inteligente. Poder criativo inteligente. Esse é o ponto. Vocês já perceberam? Já acordaram para isso? Do poder criativo inteligente de Deus? Onde que a gente vê esse poder criativo? Na natureza. Procurem observar as ruas, as árvores, na nossa casa as plantas, as flores. Imagina que poder criativo é esse. Quanto tipo de flor tem? Quanta espécie de flor? As cores que estão nas pétalas, a consistência das pétalas, que como está na Bíblia, nem o rei Salomão se vestiu com a pureza dos lírios, das flores. Olha o poder criativo disso. Esse que nós chamamos de Deus. E a gente passa pelas ruas e às vezes até pisa numa flor, vai lá. Gente, olha o poder criativo. Uma formiga, uma lagarta que se transforma, tem uma metamorfose, se transforma numa borboleta. Hoje nós vamos falar um pouco disso a nosso respeito também. E a gente vai chegar a essa conclusão, não é possível, tem que existir esse ser aí, com esse poder fantástico que a gente nem imagina. E que a gente, no nosso desconhecimento, a gente chama de Deus. Tá? Muito bem. Esses princípios da criação são os seguintes. Primeiro, vamos escrever aqui. O primeiro princípio da criação, que para nós é uma coisa, a gente não se atenta para isso. Eu, pelo menos, não me atentava até ler isso aí. Acho que esse pincel aqui não está... Está dando para enxergar? Não, né? Um aqui mais forte. Então, pera aí. Então, vou botar a folha aqui. Pera aí, melhor. Vamos ver se arruma. Eu vou escrever aqui no papel, a gente vai colando aí. Só de ficar bom aqui, vamos ver. Tá menos. Eu sempre causo esse problema nas casas. Eu sou do tempo dos dinossauros. Então, eu sou daquele tempo, não sei se tem alguém do meu tempo aí, que ia na escola, que é aquele quadro negro, né? Escrevia com giz, não falha, aquilo lá não falha. Mas aqui agora é coisa moderna. Então, eu não sei mexer com essas coisas de tecnologia. E as casas não atendem às coisas dos mais idosos, né? Não, você tem que se atualizar. E aí, dá essa encrenca aqui. Vocês me desculpem, por favor. Essa daqui, será que funciona? Vamos ver. Será que apaga isso aqui? Se não apagar, pelo menos escreve na folha. Vamos ver aqui se vai.
Não, aí funciona. Não sei se quer que Aí. interferência lá. Depois eu falo. Vou por aqui. Isso aí, pronto. A primeira característica é o crescimento. Aí você vai tirando as coisas. Primeira característica do poder divino de Deus, a gente fala isso aqui é coisa de Deus. Qual é? É o crescimento. Então ele fala aqui: tudo o que é vivo sempre cresce. Tudo o que é vivo sempre cresce. Para nós é tão normal, né? A gente nasce pequenininho, é vivo, cresce. A gente pega uma mudinha de uma planta pequenininha e tal, é vivo, cresce. O cachorro, né? A gente tem o cachorro, nasceu o cachorrinho, que pequenininho, cresce. Nossa, é tão normal, né? A gente não, eu pelo menos não tinha pensado nisso, nessa característica de Deus. Então, o crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Quer dizer, não varia. Tudo que é vivo cresce. Não tem jeito. Lógico que tem um limite, né? Chega num ponto que estaciona. Cresce dentro da sua normalidade. Agora, tem umas coisas que são fantásticas. Por exemplo, a gente tem uma semente, né? Uma semente de uma árvore. Quem é que diz, quem é que vai imaginar que dentro de uma semente sai aquele tronco, aquele monte de madeira, ramos, galhos, folhas, flores, frutos? É pequeno, tudo que é vivo cresce. E dependendo da qualidade, não é? Da espécie de planta, cresce e cresce muito. Nós temos isso aí, as provas aonde? Nas florestas. Existem árvores centenárias que têm 50 metros de altura. E estava lá numa semente. E a gente nem acordou para isso ainda. Nós não acordamos para isso. Então, tudo que está vivo cresce. E quem é que criou isso? Essa inteligência que a gente chama de Deus. E não é ninguém convencer, ninguém, não, você tem que acreditar. Não tem que acreditar em nada. É só pensar um pouco. Só constatar. Não é? Se a gente voltar para nós, essa situação para a gente, quando o nosso pai, a nossa mãe tiveram uma relação sexual que deram origem a este corpo, que tamanho que a gente era? Né? Microscópico. Microscópico. Não dava nem para ver. Com o passar da gestação, é um corpo vivo, um ser vivo, que aconteceu? Desenvolveu, cresceu, chegou uma hora que teve que sair da barriga da mãe, não dava mais. Saímos da barriga da nossa mãe, continuamos vivos, graças a Deus, continuamos a crescer, a desenvolver.
Olha que maravilha. A ciência hoje explica um monte de coisa, desses processos do crescimento, do desenvolvimento, das funções dos órgãos e tal, mas não explica a ciência materialista, ainda não admite. Quem é que deu esse impulso? Quem é que teve essa ideia? Se a gente admitir a existência dessa consciência que a gente chama de Deus, tudo se resolve. Muito bem. Uma outra característica agora. Tem folha lá atrás? Tirar ou virar? Mas vamos escrever aqui. Eu vou tirar. Não. O Zé Ricardo, a próxima vez que vocês me chamarem aqui, se houver, né? Você providencia um pincel. Bom, vamos lá. Outra característica desse poder criativo. Qual é? Olha a diferença. Olha a diferença. Parece que é igual, mas não é. É uma coisa também que alimentação e nutrição. Alimentação e nutrição. Pô, a mesma coisa, não é? Vou ler aqui para vocês que estão no livro. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo e que é muito claro, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de estudar isso aí. Os médicos, nutricionistas. Quem se dá o trabalho de estudar isso aí um pouco, vai falar, nossa, que maravilha que é isso. É fantástico. Nós nem desconfiamos no nosso desconhecimento, na nossa ignorância, o que está acontecendo no nosso corpo agora. A gente nem desconfia. Alguém está lembrando aí que o sangue está correndo nas nossas veias? Quem é que manda isso? O coração. Quem é que teve essa ideia de criar um coração para ficar bombeando sangue para o corpo? Então veja. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais. E o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Então, a alimentação é fornecida para todos os seres vivos, de acordo com as preferências. Então, o gado, a ovelha, o carneiro, o cavalo, qual é a preferência deles? É se alimentar do reino vegetal, do capim, da grama, não é? O tigre, o leão, o crocodilo, qual a preferência dele? O que vier e traça, né? Não tem jeito. Se ele pegar um porquinho, se ele pegar uma cobra, o que ele pegar, ele vai comer. Carnívoro. É a preferência dele. As plantas são um ser vivo. O que a planta precisa? Dos nutrientes que estão onde? Na terra, no solo. O que mais que ela precisa? Água. A gente não vive sem água. Tudo que é vivo aqui neste planeta não vive sem água. E as plantas também precisam do quê?
de luz do sol. Não é? Então vejam, tudo que é vivo tem a sua alimentação fornecida de acordo com a sua preferência. E o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Então olha que interessante. A gente fica até sonhando de vez em quando, né? Nossa, um arrozinho, feijão, né? Um arrozinho, feijão, um filezinho de frango, um ovo frito. Nossa Senhora, que delícia! Uma banana, né? Dourada, um pouquinho de pimenta. Ave Maria, que delícia! Não tem quem resiste. Eu não resisto. Uma farofinha, né? Estou judiando, né? Banana com pimenta tá. Tá? Não, mas vai bem, vai bem. Vai bem uma farofinha. Agora, alguém aí imagina, a gente põe tudo no estômago, né? E eu tenho um problema sério, que eu não sei se vocês têm. O meu estômago é desse tamanho, mas o zóio é desse tamanho, então até empurrar, né, com o dedo. Não adianta. Mas eu aprendi com isso aí o quê? O alimento é digerido. Então aqui, nas veias, pelo corpo inteiro, nas artérias, tal, no mesmo intestino, não está correndo aqui filé de frango, alface, feijão, arroz, pimenta, aqui não está correndo isso. O que está correndo aqui? Os nutrientes que estão nesses alimentos. E é isso que a ciência chamada nutrição estuda e fala que tem que combinar. Então a nutrição é diferente de alimentar. Alimentar como um monte de coisa, enche o estômago. Quer dizer que eu estou alimentado? Não. Quer dizer que eu estou nutrido? Não. Aí de acordo com o meu procedimento, né, se eu me trato bem, se eu me cuido, se eu não me bagunço, né, o meu corpo físico, esse alimento será digerido, os nutrientes serão absorvidos pelo intestino e aí vão para o sangue e vão alimentar as células. Quem é que pensou nisso? Quem é que pensou? E para nós é tão... Você nem sabe o que acontece, a gente nem imagina. Ah, eu vou para a escola. Mas isso aí aprende na aula de ciências. Quer dizer, aprende, tem uma noção, que nem eu estou dando agora uma noção para nós aqui. Você quer estudar mesmo direitinho, tem que fazer um curso de nutrição, de medicina, sei lá. Mas a gente tem uma ideia. E essa ideia é para quê? Para a gente não judiar do nosso corpo físico, para ter saúde, para viver bem. Vocês querem ver que interessante? Alguém aqui ainda não foi numa praia? Numa piscina? Todos nós já fomos. A gente vai para a praia, que delícia. Nossa, você vai na piscina, lá mergulha. Você sai de lá, você é até mais leve, porque deixou as inhacas lá no mar, né? Aquelas encrencas que você carrega, deixou lá. Mas vocês já perceberam que a água não penetra pela nossa pele? A gente não fica andando que nem essas bolas cheias d'água. Não fica. No entanto, a água sai pela nossa pele através do suor. Vai andar de bicicleta aí meia hora, não sei o que, vai correr meia hora. Né? As donas de casa ficam o dia inteiro em casa, para lá e para cá. Aí transpira. O suor sai. Mas você pode tomar banho tranquilo, que a água não vai te afogar, não vai encher teu corpo de água. A hora que eu li isso, eu falei, mas caramba, como é que pode? É mesmo, né? Essa é uma característica do poder criativo.
que a gente passa longe. A gente passa longe. Então é importante a gente saber o que come para se nutrir, né? Olha só. Então o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Olha agora dessa. Pensa nisso, gente. Quando pequenas criaturas nascem, não está falando só dos nossos filhos, está falando dos animais, né? O leite já está dentro da mãe, pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. Então nenhuma ciência explica isso. A função de amamentar, a função de alimentar o bebê, o recém-nascido, em si mesma pode atualmente ser compreendida. A ciência explica, mas não o porquê. Por que quando o recém-nascido chega, né, o leite já está dentro da mãe? A ciência explica a amamentação, a nutrição. O melhor alimento que tem no mundo, qual é? É o leite materno. O leite tem tudo ali. Por isso que os médicos falam, o recém-nascido não precisa tomar água, não precisa fazer nada. Só amamenta, está completo. É o melhor alimento que tem nesse mundo, nessa dimensão, o leite materno. Agora, quem é que já teve esse... Por que o leite está dentro da mãe, gente? Para alimentar o seu filhote, o seu filho, a sua cria. E para nós é tão normal, né? E a gente fala, pô, mas a mãe não tem leite. É. Tem uma coisa aí chamada psiquismo. O que você fez no seu corpo? O que você está pensando? Que você está impedindo que o seu corpo produza o leite que Deus já fez para você. Você já foi criado assim. Então vejam, que legal. Alimentação, o crescimento é o primeiro, alimentação e nutrição, o segundo princípio, né, da criação. Agora você está escrevendo aí, eu vou falar para você, nem vou escrever mais. Olha, tá vendo a tecnologia? Quem sabe, sabe, olha aí. Então vamos lá. O terceiro princípio aí é a cura. Cura, gente. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual. Mas ninguém pode explicar o que empurra, o que incentiva a atividade da cura. Gente, é impressionante esse negócio de cura. Antes de a gente começar a palestra, estava sendo exibida aqui algumas imagens. E eu me lembro bem que apareceram algumas imagens de Jesus curando. Jesus curando. Mas quem lê um pouquinho da Bíblia, tal desses milagres entre aspas, né, de Jesus, vai se lembrar que ele fala para aquele que foi curado: a tua fé te curou. Quando ele fala isso, ele está falando, não sou eu que estou te curando, é a tua fé. A tua fé te curou.
Jesus, nesse livro aí, ele nos ensina o quê? Um poder de convicção muito forte, que a gente chama de fé. Ele fala, eu sei que eu tenho um poder de convicção muito forte e que se eu tiver essa convicção comigo e que eu vou curar aquela pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa a ser curada, ela se curar, né? Porque ela precisa também ter fé que vai se curar, ela se cura. Então veja que interessante, nós temos dentro de nós o poder de sermos nós mesmos os nossos curadores. E aí tem algumas receitas para isso, né? A gente aprende essas receitas, o problema é praticar isso daí. Essa receita, a doutrina espírita resume muito bem, deu uma resumida fantástica. Praticar a caridade desinteressadamente. Jesus vem nos falar aí também o que ele está preocupado demais com a gente na atualidade. É a primeira aula desse livro, o primeiro estudo. Ele fala, não vem aqui agora trazer para vocês um livro de autoajuda, não, isso aí está cheio aí. O que eu estou preocupado com vocês agora é com os seus pensamentos. Seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos criam energias de consciência que podem ser positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas. E isso aí reflete diretamente aonde? No nosso corpo físico. Então muitas vezes a gente tem uma doença, que você vai no médico e ele fala assim, isso aí é psicológico, é de fundo psicossomático. Eu lembro uma vez que eu fui, a primeira vez que eu fui no médico, ele falou, isso é de fundo psicossomático. Eu não sabia o que era, eu falei, você é para comer com queijo? Ele falou, não é para comer com queijo. Isso aí que a gente chama de estresse, de ansiedade. Esse é o tal do fundo psicossomático. Então nós temos que ter o quê? Serenidade, equilíbrio. Isso é fácil de comprovar, por quê? Tem muita gente que sofre, como é que chama, de essas doenças que dá na pele? Dermatite tópica. E tem outra que chama... Psoríase é uma das... Psoríase. Eu tenho uma amiga agora que está, inclusive, mãe de 2 filhos pequenos, já está cheia de psoríase. Que não é contagioso. Não é contagioso e é de fundo emocional. É a ansiedade, é o estresse. É a doença do século, né? E a depressão. Pensamentos. Temos que pensar coisas positivas. Temos que praticar a caridade dentro das nossas possibilidades, porque nos mantém serenos. A sensação do dever cumprido. Eu fiz o que eu pude. Dentro das minhas possibilidades eu fiz. Eu não deixei para depois. Olha lá. Está aí. Jesus aparece ali, ó. Ele fala, a tua fé te curou. Não é? Agora veja a importância disso aqui que eu estou falando aqui, de crescimento, de alimentação e nutrição.
Como é importante a gente saber disso para se manter bem e manter o nosso corpo físico bem. Que eu saiba, ninguém pega a comida e vai enfiar na minha boca e vai tuchando. Não. Sou eu que vou comer. De acordo com a minha vontade, de acordo com o tamanho dos meus olhos, né? Desse tamanho assim os olhos. Só que não cabe no estômago tudo isso. Né? Então a gente tem que se controlar, se conscientizar disso, comer o suficiente, alimentar o suficiente para ser o quê? Nutrido. Porque uma coisa que a gente pensa também, eu não sabia, né? Estou aprendendo. Nós não somos vítimas das circunstâncias que nos envolvem. Nós não fomos criados para sofrer. Nós criamos as circunstâncias. Nós somos vítimas das nossas imperfeições, do que a gente cria para a gente. Deus, a inteligência suprema do universo, nos criou para sermos o quê? Felizes. Para sermos felizes. E um dia vamos ser. Certamente que vamos ser. Só depende da gente acordar, querer aprender. E também não adianta aprender, saber um monte de coisa e não fazer. Então tem que aprender, tem que entender e tem que praticar, tem que fazer. Eu costumo falar sempre, isso é fácil de entender. Vou dar o exemplo do Zé Ricardo, que ele não está aqui, não vai ouvir agora. Vamos supor que ele seja diabético. Né? Diabético. Ele sabe que não pode comer doce. Ele sabe que não pode. Senão vai subir a insulina, vai ter que ir para o pronto-socorro. Mas ele sai daqui, ele sabe que não pode. Sai daqui, passa na vendinha ali. A Maria Mole chama ele, fala: Zé Ricardo, eu estou aqui. A Maria Mole que chama ele. Aí ele vai comer 2 da preta e 2 da branca. Aí chega e fala: ai, bem, eu estou mal, não sei o que. Você não sabe que não pode comer Maria Mole? Não pode comer doce? Adianta? Aprendeu? Ele sabe, mas praticou? É fácil de entender. Da próxima vez ele não vai comer Maria Mole, vai comer paçoquinha, né? Vai para o pronto-socorro do mesmo jeito. Então a gente tem que aprender, tem que se conscientizar e tem que praticar. Não adianta. Se ele quiser passar bem, é só não comer Maria Mole, nem doce nenhum. Mas ele não resiste, ele não aguenta ver a Maria Mole. Vamos escrever ali. Você escutou o que eu falei de você? Escutou, né? Não era para ele ouvir, gente, não. Bom, uma quarta característica do poder criativo é a proteção. Então diz aqui: a proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas quando estava no deserto, Jesus falando que estava no deserto, ele viu a característica da proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves
e animais estavam me sendo apresentados para que eu os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção em cada detalhe. Ele vai falar agora da proteção para todos nós. Aqui ele fala especificamente dos animais. E essa proteção é combinada com outra característica de satisfação das necessidades. Vai satisfazer as necessidades. Se a gente tiver nutrição, nós vamos satisfazer as necessidades do nosso corpo físico. Nem sabe, nem desconfia. E vejam que beleza, como ele criou a gente. Quem é que cuida da nossa respiração, da nossa digestão? É automático. A gente não fica pensando, agora eu vou respirar, peraí. Não. Agora eu vou fazer digestão. Não. Agora eu vou mandar os rins filtrarem o sangue para fazer urina, para fazer xixi. Não. É um sistema nervoso que está aqui dentro, que a ciência explica. Mas quem é que deu esse impulso? Nós vamos fazer assim. Quem é que projetou isso? Quem é que imaginou? Agora eu vou respirar. Agora eu não quero respirar. E veja como nós somos ignorantes, como que a gente judia do nosso corpo. A gente usa droga, a gente bebe todas, pensa coisa errada, fala um monte de besteira. Tudo isso influencia na gente. Pode, claro, você tem livre-arbítrio. Deve. Depende da consciência de cada um. Depende da consciência de cada um. Ah, mas eu quero fumar. Fume. Problema seu, o corpo é seu. Nada contra quem fuma. Meu pai dessa encarnação, ele fumou durante 70 anos. Desencarnou de quê? Câncer nos pulmões. Ah, mas não teve um AVC, não teve infarto, não teve nada. Câncer nos pulmões. Fumando 70 anos. Olha que corpo resistente. Como a gente abusa por ignorância, por desconhecimento. Porque não respeita, não cuida do que Deus nos deu. Para que a gente evolua, para que a gente progrida, a gente cresça. Então ele vem falar agora da proteção e da satisfação das necessidades. Eu vou tomar um pouquinho de água, estou ficando com a boca seca. A garganta está... Minha garganta é nova, tem só 72 anos. Muito bem. Veja só. Essa proteção, junto com a satisfação das necessidades, é evidente no fornecimento de pelos, nos animais, está falando aqui, né? Fornecimento de pelos, pelagens e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. Sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios
protege os olhos da poeira e do dano. As pálpebras e os cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Olha só, quem é que vai pensar nisso? E a gente fala, pô, mas nem se toca nisso. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. É um luxo, né? Isso é um luxo. Se não tivesse esse luxo, como é que ia fazer? Vocês já repararam? O hipopótamo, aquele monstrengo, pesa 1 tonelada, sei lá. O rabinho dele é desse tamanho assim. Um negocinho assim. Mas também não para, parece que um limpador de para-brisa. Para quê? Para espantar as moscas. Os cavalos têm aquela cauda toda. Todos os vertebrados aí, né? Praticamente. Que tipo, olha só. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Imagina o cavalo sem aquela cauda, sem para espantar os insetos que ele atrai ali. A gente não pensa nisso, a gente nem... Por que tem no rabo? Tudo tem uma causa, tem um porquê. A gente, aqui na nossa ignorância, a gente não sabe. E muitos de nós não queremos saber. E a gente sofre. E como a gente não sabe disso, não sabe de um monte de outras coisas que vão afetar a nossa existência. E a gente sofre. Estes luxos, olha, ele falou luxos físicos, hein? Que seriam as caudas, né? Somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz. Então, essa inteligência fez essa criação para ser confortável e feliz. Tem a pele, tem a pelagem, não é? As plumas, os pelos, que protege no frio, aquece no frio, protege no calor, não é? Então, essa criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Um detalhe luxuoso que Deus criou, tudo pensado, não foi nada. Existe uma outra palestra que a gente fala um pouco sobre os sistemas do corpo físico, né? A gente fala a respeito de elementos, os elementos químicos que se juntam e começam a formar uma molécula. As moléculas se juntam e formam uma célula. Da célula faz um órgão. O órgão aparece o sistema. Nós temos vários sistemas no nosso corpo, todos funcionando em sinergia. O que é isso?
se complementam para atingir um objetivo final, que seja o bem, a gente se sentir bem. Então, o sistema respiratório, a gente respira esse ar que aqui está, esse ar entra nos nossos pulmões, vai lá no alvéolo, né? Entra no sangue, o sistema circulatório manda o oxigênio lá para a célula, lá no dedão do pé. O sistema circulatório traz o gás carbônico, que está lá, que vai para o sistema respiratório, sai pelos pulmões e a gente expele pela boca ou pelo nariz. O sistema digestório, a gente come, começa na boca a digestão, né? Desce, vai lá para o estômago, digere o que tem que digerir, absorve o que tem que absorver. Por isso que é importante a alimentação e a nutrição, para que os nutrientes sejam absorvidos no intestino. Esse é o sistema digestório. O que não serve vai para o intestino grosso, para que o sistema, como é que chama? Esqueci. Excretor, sistema excretor. Ponha isso para fora. O que? São as nossas fezes. O organismo não aproveitou. Então você comeu, alimentou, comeu que nem um louco. E não nutriu. Aí você vai no passa-mal, no pronto-socorro, o cara faz exame de sangue, pô, você está com anemia. Pô, mas como anemia? Eu como igual um louco? Pois é. Só que o teu organismo não absorve. Aí você vai lá, ó, seu potássio está baixo. Pô, mas então vou aplicar potássio em você, acabou. Tem que aplicar um sangue aí para você dar um up, né? Você come igual um louco, mas o sistema digestório não consegue pegar tudo para você. O sistema excretor manda embora. Funciona como? Em sinergia. E o sistema circulatório está aí, e o respiratório está aí. Quem comanda tudo isso? Sistema nervoso. Gente, nós temos tantos sistemas no nosso organismo que funcionam, um funciona para ajudar o outro, para que a gente viva bem, a gente esteja bem. Só que quando você prejudica um sistema, os outros têm que compensar. Só que chega uma hora que gastou lá também, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por exemplo, a gente se alimenta muito de coisa errada. O Zé Ricardo, ele sabe que não pode comer paçoquinha nem Maria Mole, vai lá e come. O sistema digestório faz a digestão, entra na corrente sanguínea. O sistema circulatório leva isso aí para o sangue. O nível de insulina cresce. Sangue no açúcar. Lá vai para o pronto-socorro. Né? Então tem toda uma série de sistemas que funcionam um ajudando o outro para que a gente se sinta bem. Olha como é importante a gente não prejudicar um sistema. Por exemplo, voltando ao fato do meu pai de fumar durante 70 anos, ele prejudicou terrivelmente o sistema respiratório. Então chega uma época da vida e começa a doer o estômago, não sei o que, o cérebro já não funciona muito bem, de tanto que prejudicou um sistema.
Deus nos criou para que a gente tenha paz, tenha serenidade, a gente vai criar. Vai um ajuda o outro aqui, outro ajuda o outro ali, pronto. E a gente se sente bem. Vocês querem ver uma coisa interessante? Vou fazer um desenho aqui. Célula. Todos os nossos sistemas são compostos de órgãos, que são compostos de células. As células têm uma membrana. Uma membrana externa. Todas elas têm. É só estudar isso aqui um pouco de biologia que você vai ver que tem. No meio da célula aqui tem um monte de coisa, né? De mitocôndria, de DNA, um monte de coisa aqui. Essas células são inteligentes, de todos os sistemas. Todos. Então ela sabe o que ela precisa. Vamos dizer que vem aqui, está vindo aqui um, sei lá, eu falei aqui um potássio agora há pouco, né? Eu preciso de potássio. Essa membrana aqui, ó. Essa membrana, ela permite que o potássio que vem, a molécula de potássio que tem vindo aqui, penetre. Essa membrana aqui é maleável. Ela age nos dois sentidos. Então essa célula inteligente, ela pegou essa molécula de potássio, vem aqui, supriu. Só que tem muito potássio agora aqui. Ela precisava só de 3. Mas permitiu que entrasse 5. A minha necessidade não é 5, é 3. O que ela faz? Manda embora. Essa célula manda o excesso embora. Como se fosse um lixo. Não usa mais, não precisa disso. Quem é que inventa isso? A ciência hoje sabe disso, explica isso. A medicina explica. Por que acontece isso? Ela só usa o que ela precisa. 3, não precisa de 5. Então manda embora, sai. Como é que essa célula é inteligente? Quem foi que criou? E aí a gente bagunça o nosso corpo físico. Um monte de coisa errada. Depois não quer ir para o médico, não quer no pronto-socorro da vila nem do parque. Não tem jeito. Você está no lugar do Zé Ricardo, você come... Ele falou assim, se precisar escrever, eu estou aqui para ajudar. Mas você não come paçoquinha também assim? Eu como, mas é sem açúcar. Ah, tá bem, já está aprendendo. Maria Mole só uma, né? Não, Maria Mole não come. Maria Mole não come. Não, mas paçoca eu como. Então tá bom. Que horas são? Já passou? É até 9 horas, né? Tá bom. Música, se deixar você falar, nós vamos virar a noite aqui. Não, para com isso. Não, continua. Não, para. Eu estava aqui para escrever. Não, mas eu tenho alvará também. O pessoal que é casado sabe o que eu estou falando, né? Que é alvará. O meu alvará tem 9h30, só tem que ir embora. Gente, quem tiver interesse, compre esse livrinho na internet, olha. Cartas de Cristo. Tem 2 livros. É esse aqui e um outro que chama Textos Complementares. São textos complementares do Cristo. Aí você fala assim, pô, mas será que foi o Cristo mesmo que escreveu? Eu comecei a estudar isso aqui, estou reestudando.
O grupo que nós temos já estudou isso aí. E agora, essa semana, está começando o reestudo. E Jesus fala para nós, o Cristo fala para nós. Todos vocês vão ter dúvidas, se sou eu mesmo que estou escrevendo. Mais que natural. Mas à medida que vocês forem avançando no estudo, forem compreendendo o que eu estou falando, vocês vão ter certeza que esse ensinamento que eu estou passando para vocês agora só pode vir da mais alta fonte, que chegou nos portais, no portão lá, dessa consciência humana, dessa consciência divina, universal. Então, à medida que a gente avança no estudo, a gente vai aprendendo, e você vai falando, realmente, esse ensinamento só podia ter vindo de alguém muito elevado. Muito elevado. Uma coisa que a gente aprendeu também, e a gente na nossa igreja, fomos criados assim, né? Jesus foi crucificado, foi a coisa mais difícil para ele na cruz, não sei o quê. O mais difícil para ele não foi isso. Eu não sabia, para mim era o mais difícil ter sido crucificado, espetar aquela coisa. Esse não foi o mais difícil, e não é o mais difícil. Porque Jesus não morreu, é um espírito imortal. Sabe o que foi mais difícil, e é o mais difícil para ele? É descer da vibração aonde ele está, abaixar a vibração até a gente aqui. Isso é um sofrimento para ele. E não só para ele. Para outros espíritos iluminados. Né? Outros espíritos iluminados. Baixar a vibração até chegar a gente aqui. Ele dá um exemplo. Para vocês perceberem, ter uma noção do que é isso para mim, que é muito mais difícil que isso. Imagina você chega num campo onde houve um massacre. Então você vê aquele monte de corpo, tudo jogado, morto, com espada, com... a guerra, vai. Cabeça cortada, porque é um horror. Você fala, nossa Senhora, como é que eu aguento isso? Eu falei, para vocês isso aí é um horror. Para mim também é. Mas é muito mais difícil eu baixar a minha vibração de onde eu estou até chegar em vocês. Esse é o sofrimento. E a gente fica lendo nos livros de André Luiz, por exemplo, da literatura espírita, que a gente desencarna, André Luiz mesmo, né? Desencarnou, foi no umbral, ficou 8 anos lá. Pedindo, né? Vagando, não sei o que, chorando as pitangas, chorando as mágoas, até que chegou uma hora que ele não aguentou mais e ele pediu ajuda sincera. E aí o pessoal falou para ele, nós estamos aqui 8 anos aqui do seu lado, você não vê a gente. Agora eu estou vendo, me ajuda, pelo amor de Deus. Nós estamos com você há 8 anos do seu lado. Só que você não enxergava, você não subia a sua vibração, você não elevava a sua vibração. Você não nos enxergava. A ajuda estava o tempo inteiro do lado dele, ele não sentia, não enxergava, não percebia. E é o que acontece com a gente. Nós temos ajuda, apoio, sustentação o tempo inteiro. Só que a gente está com esses pensamentos aqui baixo, vibração baixa. A gente não sobe a nossa vibração, a gente não chega até o Pai. Chegar até o Pai eu não digo, mas chega pelo menos até o teu anjo de guarda.
já melhora. A ajuda está à nossa volta o tempo inteiro. Aqui nessa casa nós estamos sendo apoiados. Alguém sente? Vê como é que é. Como que a gente precisa aprender. Como que a gente precisa praticar. Nós temos uma frase do Pai Nosso que eu não concordo. Pai, você não concorda? Não, não concordo. Livrai-nos do mal. Dai-me forças para eu evitar o mal. E não ele me livrar. Quer dizer, se eu faço o mal, ele que não me livrou. Para com isso. Se eu faço o mal, eu não tenho culpa, é Deus que não me livrou? Ele não quer meu mal. Dai-me forças para eu evitar o mal. Eu posso ajudar. Existe uma oração do Pai Nosso, do Emmanuel. E ele exatamente nessa frase, ele fala: livra do mal que reside em mim. Está pedindo para livrar, porque o mal está em nós. O mal está em nós. Se ajeitou em livra de mim. O senhor conhece essa oração do Pai Nosso, do Emmanuel? Não conheço. Está vendo? Vamos aprender. Vem aqui fazer para nós assim, aproveita e encerra. Vem aqui. Como é teu nome? Neísa. Neísa. Você vai ajudar um velhinho hoje. Tá vendo? Ela vai fazer uma caridade, ó. Ela vai fazer uma caridade. Tá certo, Neísa? Ok. Eu sou o Wilson Mosca. Para quem não me apresentei, né? Wilson Mosca, olha. A Neísa vai nos ajudar hoje aí com essa oração. Tá certo? E depois nós vamos para casa, que o meu alvará está vencendo. Está vencendo. Tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Temos que sair da ignorância em que estamos mergulhados. Né? Temos que sair dessa ignorância. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é Deus que nos livra. Ave Maria fala que nós somos pecadores. Que pecadores? A gente já nasce com pecado? Nós cometemos as nossas falhas. E a lei da ação e reação, que é uma das leis do universo, está aí. Está aí. Como diz no Evangelho, a semeadura é livre, a colheita. Tem gente que quer semear pimenta, dedo de moça, que é ardidinha, e depois na hora de colher quer colher chuchu. Não adianta. O que você semeou? O que você plantou? Pimenta, dedo de moça. Então você vai colher pimenta, dedo de moça, que é ardida. Ah, mas eu não queria. Essa lei ninguém muda. Gente, muito obrigado pela atenção. Vamos acompanhar a oração da Neísa. Do Emmanuel. Pai Isso. Nosso. Pai Nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente,
dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque somente em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ganhou 5 bônus horas. Muita paz. Muita paz a todos. E vamos embora que o meu alvará está vencendo. O meu alvará Está em dia, né? Você está com a polícia ali, né? A minha polícia está em casa. Essa é a vantagem de você levar o chavezinho. Não tem problema. Deixa um abraço aqui, você devia ter me falado, pô.
Colocou?